Olá, seja muito bem-vinda ao nosso ABcast, o podcast que vai ajudar você, dono de farmácia, farmacêutico, empresário da área, a crescer nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. Aqui é a Alana Bezerra e o tema de hoje é o erro mais comum, o erro de quem quer inovar na farmácia com manipulação. Então, se você é proprietário farmacêutico aí que já tem mais de 10 anos de mercado, você vai ter muitos insights nesse vídeo. Bom, e eu trouxe esse tema baseado em uma pergunta de uma seguidora que foi muito recente, inclusive, até combinou com o nosso editorial que eu tinha separado aqui para conversar com vocês, porque é uma pergunta muito, mas muito comum de eu receber. Essa o que acontece? O mercado magistral, ele é um mercado de farmácias com alta longevidade, né? Farmácias de 30, 40 anos, 20 anos de mercado. Sim, muitas farmácias em abertura, tem muitas farmácias babies, né? E adolescentes, mas tem farmácias aí que eu considero ali farmácias bem maduras. Isso é muito bom, e por um lado, isso se torna, às vezes, preocupante se essa farmácia não está crescendo como deveria, tá? E qual foi, Alana, essa pergunta que você recebeu? É justamente sobre uma farmácia que tem uma longa data, no caso dessa seguidora, ela colocou assim: tem uma farmácia de 41 anos, quero inovar, qual curso eu faço? E a minha resposta foi bem de supetão, nenhum curso. Nenhum curso. Você é essa farmácia também? Que está há 10, 20, 30 anos de mercado. Ontem, por exemplo, eu conversei com uma dona de farmácia, a farmácia dela tinha mais de 20 anos, e ela, segundo ela, há 4 anos ela não aumentava o faturamento. Isso é mais comum do que você pode imaginar. Então, assim, se você tem essa farmácia, né? Se você tem algumas décadas ou pelo menos uma década de mercado e se sente estagnada com essa vontade de inovar, por um lado, eu vou te confortar que você não é a única, tá? É muito comum isso acontecer. Por um outro, você realmente precisa, dono de farmácia, você precisa se reinventar. Mas que muita gente, ao contrário do que muita gente, do que a maioria pensa, não é sobre curso. Eu poderia nem estar falando sobre isso aqui, porque eu vendo curso, mas não é sobre curso. Eu estaria te enganando. Se você fizer o curso XYZ, sua farmácia vai bombar, vai faturar. Não. Isso não é de mim, né? A pergunta vai muito além. A pergunta é sobre mentalidade empresarial. A inovação, ela não começa de um certificado. Não. Muito contrário do que você pensa, a inovação, ela vai começar aqui, ó, na cabeça do dono. E o que me fez? Eu trago um exemplo meu aqui, Alana Bezerra, né? O que é que me fez estar aqui, né? O que é que me fez em um curto tempo de mercado, né? Se destacar tanto, né? O que é que faz clientes, né? Alunos deixar de fechar com grandes empresas com o qual eu tenho muito respeito e adquirir algum produto meu, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nesse podcast, porque vai muito além de curso. Fiz muitos, mas chegou um momento que eu preciso começar a aplicar, a ter estratégia, a ter visão, tá? Não é o curso que transforma uma farmácia, é o dono da farmácia que faz o curso valer a pena. Faz sentido o que eu estou te colocando aqui? Escreve aqui nos comentários. A propósito, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, dono de farmácia.
se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com tua equipe, com teu colega, com aquele farmacêutico que quer abrir a própria farmácia. Tem muito conteúdo aqui para você, ok? Bom, então, o que é que você precisa ter clareza? Você, dono de farmácia. O verdadeiro problema da sua estagnação ou aquele sentimento de que você está invisível aos olhos do cliente, o cliente está sempre indo para o teu concorrente, não indo a você, mesmo você tendo um bom tempo de mercado, não é técnico, tá? Você que tem ali pelo menos 10 anos de mercado, caso essa farmácia, ela tinha 41 anos, gente, 41 anos. É muita coisa. A minha grande escola foi uma farmácia que tinha, hoje ela tem mais de 80 anos de mercado. Na época que eu trabalhei, tinha 70 anos de mercado. E uma farmácia, em termos de estrutura física, em termos de processos, em termos de soluções personalizadas, uma grande referência com a qual eu aprendi muito. E, de fato, né, farmácias de longa data, de muitos anos de vida, né, tem grandes diferenciais, né? Uma estrutura muito bem montada, uma carteira de clientes fidelizadas. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu atuava nessa farmácia, era muito comum, né? Um cliente chegar, meu avô já frequentava aqui, meu pai já frequentava aqui. Olha isso, foi passando, a fidelização do cliente foi passando de geração em geração. Olha o poder da fidelização. Inclusive, quando a gente vai fazer trabalho de visitação médica, quando eu pego uma farmácia com pelo menos 10 anos de mercado, se torna muito mais fácil. Claro que se essa farmácia não for queimada, né? Então se torna muito mais fácil, porque ela já, por si só, pelo tempo de mercado dela, ela já tem uma autoridade. Afinal, uma farmácia, qualquer negócio, né? Eu tô me referindo à farmácia porque é o meu alvo aqui, mas qualquer negócio, se entregar um produto ruim ou não entregar qualidade, obviamente, ela não sobrevive em 10 anos. Certamente, ela vai morrer logo. Você concorda? Esse negócio morre logo. Então, a farmácia tem 10, 20, 30, 40 anos de mercado, certamente entrega qualidade, segurança e eficácia, né? Então já tem uma estrutura montada, uma estrutura clara, uma boa carteira de clientes fidelizados, ou seja, você tem que muitas farmácias estão correndo atrás, farmácias mais novinhas, né? Eu tenho esse perfil de clientes que estão construindo sua carteira de clientes, estão ganhando o mercado, certo? Já tem um nome consolidado e muitas vezes esse nome vem de gerações, né? Às vezes é a farmácia, por exemplo, eu tenho um cliente que o pai, né, muito renomada a farmácia na região, farmácia que já tinha ali seus 40 anos de mercado, e o pai era farmacêutico. E aí, há 3, 4 anos atrás, ele fez a sucessão, passou para a filha, né? Farmácia muito renomada. O nome dele, inclusive, já se destacava dentre os prescritores e os profissionais da cidade. O doutor fulano. Muito bom, pois pode ir que a farmácia dele é top de linha. É uma farmácia que se destacou, faturou muito a partir de um determinado ano? Não. A farmácia tem ter autoridade, a farmácia dele tinha autoridade, mas não se reinventou com o tempo. E aí, embora ela tivesse clientes fidelizados, ela não desenhou estratégias para ganhar novos clientes. Isso acabou prejudicando o crescimento dessa farmácia, né? E eu lembro quando eu fiz
um trabalho de visitação médica, né? Implementar a visitação médica deles, porque inclusive o dono, né? O dono mesmo, a filha queria, a filha, né, com outra mentalidade e tudo mais, queria implementar a visitação médica, e o dono era resistente. Ele dizia, não, visitação médica não faz sentido, eu já tentei, né? E não deu certo. Então, olha isso. Olha a quebra de paradigma, quebra de mentalidade que essa farmácia precisava ter. Então, chegou um momento que a filha começou a cansar. Não, tá difícil, porque a mentalidade do pai dela ficou lá no passado, ficou lá atrás. E assim, gente, não dá para eu falar, né, de como quem viveu há 40 anos atrás nesse mercado. Obviamente, eu não tenho essa vivência, né, de 40 anos de mercado. Mas o que eu constatei de 15 anos para cá é que a mentalidade dos prescritores mudou muito. Hoje você consegue ter uma capilaridade de forma mais facilitada, inclusive sem comissionamento. Eu não sou a favor de comissionamento, já deixei aqui muito claro, né? Não faz parte da nossa conduta ética, né? Então, hoje você tem aberturas com profissionais éticos, profissionais incríveis que não vão querer comissionamento, não estão focados no comissionamento, estão focados no diferencial, entregar diferencial, entregar um tratamento com qualidade para o seu paciente, certo? E mais, né? Falei sobre o que essa farmácia, farmácias antigas, né? Antigas, entre aspas, tem, né? De diferencial, estrutura montada, carteira de clientes fidelizada, nome consolidado e experiência técnica, né? Essa experiência técnica, às vezes, a gente precisa ter cuidado, né? Essa experiência técnica, ela tem que ser atualizada. Mas muitas vezes é uma experiência técnica que funciona. Um exemplo, aquele fotoprotetor solar, né, que você preparava ali há 30 anos atrás, você já pode implementar é bom, mas você pode implementar uma tecnologia para deixá-lo melhor na sua versão otimizada, porque as grandes marcas, elas sempre estão lançando produtos com nova fórmula, às vezes é a mesma marca, o mesmo produto, mas incluindo nova fórmula, nova embalagem, enfim, né? Porque um produto ele tem que estar sempre sendo otimizado, né? Agora, são farmácias, né? Farmácias antigas têm dificuldade de posicionamento. Não sei se você é essa farmácia, mas se a tua logo é a mesma de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 30 anos atrás, será que não vale a pena você rever? Será que ela está conversando com o teu público final? Como é que está a tua comunicação hoje? Como você tem trabalhado a tua marca? Quais são as suas estratégias de crescimento? Como você está trabalhando a tua diferenciação no mercado? O fato de você ser uma farmácia mais antiga, consolidada, você tem autoridade pelo tempo de mercado, mas você está usando isso a teu favor? Então, eu sei que você que é uma farmácia mais antiga, que já tem algum tempo de mercado, você tem essa dificuldade, né? Possivelmente você tem essa dificuldade em posicionamento, em comunicação com o público, no caso, teu público-alvo, tá? De repente você não está trabalhando muito a tua marca, ou não está desenhando estratégia de crescimento, tampouco estratégias para se diferenciar ainda mais da concorrência. Né? Então, mas é muito comum essas dificuldades para quem está ali, né? Para quem iniciou há 30, 40 anos atrás, né? E eu trago aqui uma reflexão. Se você é essa farmácia, se você tem essa dificuldade, está tudo bem se você tiver essa dificuldade. O importante é o que você vai fazer daqui para frente, tá?
E você não precisa, a reflexão você não precisa aprender mais novas formulações. Acredite, você precisa aprender a vender o que já sabe. Às vezes em uma versão mais otimizada, como eu falei. Tá? Eu já trouxe aqui alguns exemplos, né? Uma farmácia de 30 anos, né? Que está há 30 anos no mercado. Se não está comunicando a autoridade, ela vai ficar para trás. Ela chega um momento que o mercado muda. Na realidade, já chegou vários momentos, né? Chegou aí pandemia, depois teve período pós-pandemia. E não é só, quando eu falo em autoridade de posicionamento, não é só sobre fazer vídeos, tá? Vai muito além. E acredite, não é algo muito dificultoso. Eu não estou falando que para você sobreviver no mercado, para você aumentar o faturamento, você precisa ficar fazendo vídeo, né? Ficar falando para uma câmera. Não necessariamente. Existem várias estratégias, tá? Para você comunicar a autoridade que a tua farmácia muitas vezes já tem. Faz sentido o que eu estou colocando aqui? Escreve aqui nos comentários. Inclusive, se você é uma funcionária ou um funcionário de uma farmácia aí com mais de 10 anos de mercado, aproveita e compartilha esse vídeo aí para o teu chefe, tá? E não esquece de deixar o teu like, certo? Então, em resumo, né, diante do que eu já falei aqui, por que fazer um curso agora seria um erro na minha visão, tá? Foi o que eu respondi de cara para nossa colega. Nenhum curso. Como assim, Alana? Tu vende curso? Como é que você fala isso? Mas, minha amiga, se você não estiver preparada, você pode fazer 1000 cursos. Você pode fazer o maior curso, mas não vai funcionar. Então, é muito comum, né? Aquele empresário sente que está parado, e isso eu entro nesse jogo, eu entro aí nesse grupo, tá? Por quê? Porque nós somos empresários com perfil técnico. Isso às vezes é ruim, tá? A gente tem que estar sempre policiando para aplicar, porque a gente ama aprender. Você ama aprender? Eu também amo aprender. Eu amo estar sentada numa cadeirinha e consumindo conteúdo, estudando. Eu amo isso. Então, é muito comum, principalmente quando esse dono de farmácia é farmacêutico, a maioria, né? Então, esse empresário, ele está sempre com aquela sensação que ele está parado, que ele precisa se aperfeiçoar, se ele precisa melhorar. E aí ele vai fazendo curso. Inclusive, eu tenho grandes colegas, tenho, inclusive, mentorados no Mastermind, nosso Mastermind Pharma Elite, um grupo bem seleto de empresários desse nicho, que eu falo assim, ó, vamos aplicar? Você já fez todos os cursos. Não, e é engraçado, porque esse perfil de empresário, ele pega e fala assim, Alana, ele já fez todos os cursos da AB Consultoria Farmacêutica, ele já fez todos os cursos. Alana, lança um novo curso. É muito comum. Alana, lança um novo curso, porque eu já fiz todos, eu quero mais. E aí, por isso que eu trouxe, né, alguns produtos no formato de mentoria e, no caso, o meu Mastermind. Por quê? Porque justamente para pegar essa turma, tá bom de curso, você vai aplicar o que você já sabe, tá? Então, vai lá, o empresário não se sente preparado, procura um curso técnico, aprende mais conteúdo, vai em feira, volta da feira, compra equipamento, compra livro, e vai, e fica naquele ciclo. E aí, quando ele senta para olhar o resultado financeiro dele, quanto a farmácia está vendendo, está estagnado. Não sai do lugar. O que acontece? Desmotiva. Volta a sentir a mesma frustração que não está crescendo, está parado. Aí é um ciclo, minha gente, é um ciclo. Tá?
Então, se você é essa pessoa, preste atenção, fica até o final que eu vou te dar todo um passo a passo para onde você começar de uma vez por todas, a dar o primeiro passo para inovar, para realmente fazer um upgrade na tua farmácia. Mas um upgrade não só em lançamento de produto, mas em resultado. Que é o resultado, gente? Receita, venda, tá? Meu amigo, minha amiga, entenda. Conhecimento sem estratégia, mais conhecimento sem estratégia, só aumenta a tua ansiedade. Tá bom, Alana, tá bom, chega. E por onde eu devo começar de verdade? Qual é o caminho? Me conta de uma vez por todas. Primeiro passo, você vai trabalhar a tua mentalidade empresarial. De repente, a tua farmácia tem você é o fundador da tua farmácia, você fundou em 1970, 1980, 1990, e a farmácia continua com mentalidade dos 1900, ficou lá. O mercado mudou, minha gente. O mercado mudou. Então, você é farmacêutica ou farmacêutico ou empresário? Você tem a mentalidade ainda hoje de farmacêutico ou de empresário? Se você tem a mentalidade, se você é o dono de farmácia que está ali 100% operacional, opa, você tem que ir para a tua mentalidade de empresário, focar em gestão. Você trabalha na farmácia ou para a farmácia? Você se sente sobrecarregado? Tem que mudar a tua mentalidade. O teu faturamento depende 100%, o teu faturamento depende 100% de você? Você tem que estar ali no balcão vendendo? Mentalidade. Delegar. Alana, mas eu não aguento mais muita rotatividade no meu time. Eu tenho que ficar treinando o tempo todo. Meu amigo, minha amiga, você precisa treinar a equipe o tempo todo, faz parte. Faz parte. Tenha farmacêuticos, tenha líderes para te ajudar nessa capacitação da equipe. E eu até estava assistindo um podcast, né? Que o Caio Carneiro, se você não segue, é muito bacana, eu recomendo você assistir aos podcasts dele, porque ele dá uns insights muito focados em vendas, ele com o Flávio Augusto, em gestão empresarial, enfim. E eu me lembro quando ele falou que o time comercial, por exemplo, é um sempre tem uma peça faltando. E essa peça deve estar sempre sendo ajustada, né? Isso significa que não é algo estático. Você precisa estar sempre capacitando, contratando novas pessoas, faz parte do jogo. E sabe-se que hoje está cada vez mais difícil encontrar mão de obra qualificada e pessoas que queiram trabalhar. Então, já deixa uma estrutura padronizada. Não vou adentrar aqui, mas falando um pouco superficialmente, mas aqui na empresa, por exemplo, eu tenho todo um onboarding, né? Tenho todos os treinamentos gravados de a minha equipe, né? De uma pessoa que vai entrar no comercial, no marketing, tá? Tem um manual de vendas, certo? Não tá 100%, mas temos, para que aquela pessoa que entre, ela tenha onde consultar, entende? Então, você precisa padronizar, delegar, certo? E claro, né? Isso vai ser uma consequência da tua mentalidade empresarial. Você sair do eu sou farmacêutico para o eu sou empresário. E parece bobagem, né? Mas isso muda muito o jogo. É uma farmácia de 40 anos, de 30 anos, de 20 anos, de 10 anos, não pode ter uma mentalidade de sobrevivência. Aquela farmácia que abriu ali na mesma rua que você, tem 2, 3 anos de fatura mais que você, por quê? Porque ela já veio com sangue no olho entregar um produto com qualidade e com um bom posicionamento.
E é esse o segundo ponto, posicionamento, né? E aí vou te fazer algumas perguntas. Você está se posicionando, né, pelo que sua farmácia ela quer ser lembrada? Recentemente eu perguntei até para um dono de farmácia, essa farmácia na realidade ela veio de um contexto mais antigo, acho que a farmácia, se eu não estou enganada, ela tem mais de 10 anos de mercado, mas a nova gestão tem 2 anos só, apenas. Um dos gestores, inclusive, vem da drogaria. E aí eu fiz exatamente essa pergunta: a tua farmácia é lembrada pelo quê? Como está o teu posicionamento hoje? Inclusive, eles fizeram uma nova identidade visual da farmácia, ficou linda, né? A farmácia que transmite conceito, mas você está falando para esse público que quer comprar um produto personalizado, não quer comprar preço, compra conceito, não compra só preço. Nichos, o seu foco é dermatologia, nutrição, nutrologia, longevidade, estética, veterinária. É importante você se posicionar, sabe por quê? Porque se você fala para todo mundo, você não consegue conectar com um público em específico, você não consegue conectar. Já pensou se eu falasse aqui para o técnico, para o químico, para o biólogo, para o cosmetólogo, para o grupo da estética? Não, eu falo, o meu foco aqui é o farmacêutico dono de farmácia. Se você não é farmacêutico dono de farmácia, ok, tá tudo bem. Você é bem-vindo aqui, mas eu falo, né, para farmacêutico dono de farmácia. Entende? Ok? Então, quem tenta vender tudo vira só mais uma farmácia. É importante, né, você, para a farmácia, ela ter ali uma boa variedade de produtos, mas onde você deve focar a tua energia, né? Ok? Terceiro pilar, falei sobre mentalidade empresarial, posicionamento. Terceiro pilar é realmente trabalhar com produtos estratégicos, tá? E, gente, sério, Farma, quando fala de produtos estratégicos, nosso canal aqui dá um show. Na realidade, a gente já tirou vários vídeos do canal estrategicamente. Inclusive, muitos dos conteúdos aqui, os conteúdos, principalmente os conteúdos técnicos de quinta-feira, por exemplo, se você não assistiu ao vídeo de quinta-feira do nosso novo quadro Nos Bastidores da Manipulação, corre, porque quinta-feira já vai sair do ar, tá? Onde eu ensino base premium. Mas eu falo só sobre uma base premium, a estratégia é vender uma base diferenciada? Não. Se você conferir, você vai entender melhor esse olhar que eu quero trazer para você. Porque há 5 anos atrás eu percebi que o que me trouxe até aqui não foi domínio técnico. Formulação, farmacotécnica, eu já dominava. O que me trouxe até aqui foi posicionamento e fazer vendas de forma estratégica. E é isso que eu trago todos os dias aqui nas nossas redes sociais, para os nossos mentorados, para os nossos alunos. Não é só sobre domínio técnico. Por muito tempo eu vendi domínio técnico, mas não é mais sobre domínio técnico. Não é mais sobre formulação. Eu venho batendo muito em cima disso. Tanto é que o nosso produto que vendia 100% era uma mentoria para dominar a manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos em 90 dias. Eu tirei da esteira esse produto. Porque eu sei que esse profissional, ele sobe um nível com domínio técnico, mas ele estagna. Não é isso que vai fazer ele levar para níveis acima, entende? Então, quando você trabalha o produto de forma estratégica, através de protocolos próprios, combos inteligentes, fórmulas exclusivas, linha premium, trabalha com um bom ticket médio, você acaba se posicionando até mesmo sem querer se posicionar.
Então, é importante você ter uma clareza no workshop de formas diferenciadas. Eu foco muito nisso, né? Formas diferenciadas de suplementos, eu foco muito nisso. Inovação não é um ativo novo. Gente, todo mês, entra ano, sai ano, os fornecedores, né, que têm um grande, né, apreço e respeito pelos fornecedores do mercado, incríveis, os fornecedores em termos de lançamento dão um show no mercado. Eles lançam e relançam ativos o tempo todo. Só que não adianta você estar comprando vários ativos inovadores e você não estrutura o produto sobre como lançá-lo de forma inteligente. Você precisa saber estruturar como você vai ofertar esse ativo, certo? Quarto pilar, comunicação e marca, né? Não é, né? Definitivamente isso não é minha especialidade, mas eu vou trazer aqui o que eu aplico muito no nosso negócio o tempo todo, tá? Se você for olhar no nosso Instagram, nas nossas redes sociais de forma geral, mas no nosso Instagram, eu passo no máximo, mas assim, por exemplo, esse final de semana eu tivemos um problema, porque minha equipe deixou programado o post, não saiu, não foi publicado. Mas em tempos normais, passamos o sábado e o domingo sem publicar conteúdo. Tempos normais, todos os dias, até sábado e domingo. Aí há quem diga que não precisa publicar todo dia, tá? E tá tudo bem. Se você publica 3 vezes por semana, ok. Se você publica 2 vezes por semana, ok. Mas o importante é você não parar. O importante é não deixar de levar conteúdo, soluções que agreguem a tua marca, tá? Isso é muito importante, Farma. Isso é muito importante. Se a farmácia ela tem um visual muito antigo, uma identidade muito antiga, dificilmente ela vai conectar com um público mais jovem, por exemplo. Por exemplo, a farmácia que eu atuei, né, por muito tempo, há mais de 10 anos atrás, ela não se preocupava em alterar a fachada dela. Inclusive, a fachada, a farmácia em si, ela foi tombada, né? Ela foi tomada como patrimônio histórico, olha isso. Mas ela vai conectar com pessoas mais jovens? Dificilmente. Ela publica com aquela turma, aquele público mais maduro, as pessoas 50 mais. E como vai ser daqui a 50 anos? Não sei. Ela vai ter que se reinventar para publicar para conectar com essa turma mais nova, né? Então, se tuas mídias estão muito paradas, né? Farmácia com visual muito antigo, a equipe está ali, farmácias mais antigas, né? Tem até equipe mais antigas, mas nada contra o antigo, gente. Pelo contrário, eu aprendi muito com pessoas muito experientes, eu muito apreço, tá? O problema é quando essas pessoas, né, da farmácia, dessa farmácia que tem 2, 3 décadas, elas param lá. Mas muitas vezes a culpa nem é delas, a culpa é da própria cultura implementada, uma cultura sem inovação, né? Então, para você quebrar essa cultura, requer muita energia, mas é totalmente possível. Então, você precisa trabalhar, né? Você tem que começar aí dentro, na verdade, tá? Você precisa fazer uma desprogramação mental sobre essas pessoas, ou mudar a equipe até, tá? E aí eu não vou colocar o que é certo, o que é errado, estou propondo aqui soluções para vocês. Normalmente, pela experiência que eu tenho, né, com empresas familiares de longa data, o que funciona mesmo é troca de equipe quando a minha equipe está muito resistente. Por exemplo, eu quero implementar um equipamento ou tecnologia, eu preciso de muito esforço para implementar, a equipe não está ajudando, opa, não dá, né? Você precisa ir para frente com quem está alinhado com os valores e mesmo propósito que é a sua farmácia, tá? Ok? Só que para isso você precisa desenvolver um bom trabalho de comunicação, certo?
Então, comunicação em marca, trabalho em cima disso. E agora sim, estou, assim, não precisa estar perfeito, tá, gente? Trabalhei mentalidade, isso vai em paralelo mesmo. Estou trabalhando meu posicionamento, estou trabalhando com lançamentos mais estratégicos de produtos inovadores, estou trabalhando a minha comunicação em marca, agora sim. Aí você vai parar e realmente pensar, que tipo de curso eu posso fazer? Você pode investir em gestão estratégica, em precificação, em desenvolvimento de produtos, em lançar produtos, em lançar formas diferenciadas de suplementos, por exemplo, marketing para farmácia, liderança. Nossa, liderança é fundamental. Você fazer um curso de liderança. Porque nós, farmacêuticos, nós temos uma dificuldade em liderança, em delegar, em gestão de pessoas. Não temos? Temos. É muito comum, tá? E muito importante, né? É algo que eu quero deixar aqui para a gente encerrar. Curso certo no momento errado vira despesa. Então você já parou para pensar o quanto você já investiu em curso e não obteve resultado, não obteve retorno de investimento. E uma dica que eu quero te dar: sempre que você for fazer um curso, por exemplo, um dos primeiros cursos que eu fiz foi uma pós-graduação em desenvolvimento de cosméticos. E minha cabeça ficava, como eu consigo dar o ROI sobre esse investimento, né? Como eu consigo retornar esse investimento? Na época, essa pós-graduação foi 15 mil. Aí eu ficava pensando, meu Deus, como eu posso? Vou pegar tudo que eu sei, vou tornar aplicável, vou desenvolver novas metodologias para entregar em conteúdo, por exemplo, o meu caso. Então, 90% dos cursos que eu faço, eu tenho ROI, eu tenho retorno de investimento, porque eu aplico nas mentorias, aplico nos clientes, aplico dentro da minha empresa, primeiramente, né? Obviamente, eu não vou implementar algo sem ter já validado, tá? Então, é isso, certo? É muito importante que você tenha essa clareza. Curso certo, está no momento certo de fazer esse curso certo no momento errado é despesa. Curso certo no momento certo vira multiplicador. Então, fica atenta sobre isso, tá? E se você é uma farmácia com 10, 20, 30, 40 anos de mercado, 50 anos, 60 anos, você já provou que sabe sobreviver. Isso você já provou. Agora, dono de farmácia, agora é hora de aprender a crescer. É isso mesmo. Vamos que vamos, estamos juntos. Cola aqui no canal, compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas, para o teu colega, para o teu chefe que está estagnado, para a farmácia que você está e por algum motivo estagnou o crescimento. Compartilha esse vídeo e eu te espero no nosso próximo vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui. Teu comentário vai ser muito importante também para o nosso crescimento, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!